L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Nossa, não tava querendo gravar esse negócio aqui, agora tá gravando. Bom dia, meus sujeitos residuais. Bom dia, minha gata. Bom dia, maritacas, do lado de fora de casa. Hoje, como sempre, todas as quintas-feiras, sempre nesse espaço ilimitado das quintas-feiras, mais um episódio para acabar o juízo. Já estamos no 28º episódio. Se você está caindo hoje aqui de paraquedas, esse é um podcast que a gente faz uma leitura semanal num grupo de estudos imaginário a respeito do Anti-Édipo. E a respeito não, né? Com o Anti-Édipo, vai lendo o Anti-Édipo página por página. E é isso, hoje eu tenho uns compromissos agora, então o salve é esse, um salve geral para todo mundo. A Páprica vem aqui cheirar o microfone no celular, espero que ela não derrube. Você vai derrubar esse microfone, minha jovem? Interferências. Ai, gatinha é muito fofinho, meu Deus. Passou por cima do celular como quem não quer nada. Então eu vou botar aqui vou baixar o computador aqui, que se ela quiser deitar no computador, ela ficar à vontade, vão ter. Deitou em cima da máscara. Isso é Covid. Deixa eu botar aqui o alarme. E se você também está caindo aqui de paraquedas pela primeira vez, né? A gente está acabando o capítulo 1 dos 4 capítulos do famoso Anti-Édipo, né? Escrito por Deleuze e por Guattari. Ou Guattari, como você preferir. Só botar o alarme aqui, porque eu tenho esse déficit aí de concentração, de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Opa, certinho aqui, 11h40. E que estamos acabando o capítulo 1, que por livro foi escrito... Acho que é isso. É que a duração desse podcast, pelo menos da leitura, é de 20 minutos do... 20 minutos no cronômetro. Cronômetro não, no despertador. Cronômetro pros fracos, negócio é de despertador. Então vamos lá. Introduções feitas aí, né? A gatinha tá aqui do lado. Estamos na página. Cara, o episódio passado... um grande adendo, né, a respeito dos códigos e dos signos, e eu confesso que me perdi um pouco, mas vamos daqui. Tem tempo que eu não ouço esse programa também, às vezes eu ouvia, normalmente eu ouvia depois de gravar como é que ficou, e acho que tem uns 5 episódios que eu estou em dívida, assim, né, em dívida comigo mesmo. Então eles estão falando de códigos e signos e de componentes, né, dos fluxos e dos cortes. Então, na página 60... ali no parágrafo de cima, a gente está no meio do caminho, assim, e aí tem os tijolos. A linha 1, 2, 3, 4, 5, 6 na minha edição, os tijolos. Então vamos lá. Os tijolos são as peças essenciais das máquinas desejantes do ponto de vista do procedimento de registro. 2 pontos. São, ao mesmo tempo, partes, componentes e produtos de decomposição, que só em certos momentos se localizam espacialmente em relação à grande máquina cronógena que é o sistema nervoso. Uma máquina melódica do tipo, aspas, caixa de música, com localização não espacial. Fecha aspas, nota de rodapé 34. O que torna inigualável o livro de Monocal e Morgue é aquilo pelo que ele ultrapassa infinitamente todo o jacksonismo em que se inspira. É a teoria dos tijolos, do seu desligamento e de sua fragmentação, mas, sobretudo, o que uma tal teoria supõe, a introdução do desejo na neurologia. Então a gente tem aqui a nota 34 primeiro, Konstantin von Monacal, de 1853 a 1930, e Raoul Morgue, Introdução Biológica ao Estudo da Neurologia e da Psicopatologia. Então, fica aí a dica, né? As teorias dos tijolos. Bom, nota do tradutor, quando eles falam ultrapassa infinitamente todo o jacksonismo, né? Não é o Jackson do pandeiro. Referência a John Hollings Jackson, que viveu de 1835 a 1911, que invocou a neurologia graças a uma teoria... inovou a neurologia graças a uma teoria relativa à dissolução das funções nervosas. Então fica aí a dica,
que eles estão na neurobiologia, né? Na neurologia e na biologia pensando... Eu nem lembro o que, pra falar a verdade, mas vamos lá. E aí pulamos de parágrafo, estamos no 1.5.4, terceiro modo, sujeito e resíduo. É o último da seção 5, né? Que tem como nome a seção As Máquinas. Então, por fim, o terceiro corte. Então, o primeiro corte é o corte de extração, o segundo corte é o corte de que mesmo? Desligamento. E aí a gente tem um terceiro modo, um terceiro corte, sujeito e resíduo. O terceiro corte da máquina desejante é o corte resto, ou resíduo, que produz um sujeito ao lado da máquina, peça adjacente à máquina. E se este sujeito não tem identidade específica ou pessoal, se percorre o corpo sem órgãos sem lhe quebrar a indiferença, é por ser não apenas uma parte ao lado da máquina, mas uma parte já partilhada, ao qual dizem respeito partes correspondentes aos desligamentos da cadeia e à extração de fluxos operados pela máquina. Do mesmo modo, o sujeito consome os estados pelos quais passa. Vamos lá. E nasce desses estados, sempre concluído desses estados como uma parte feita de partes, cada uma das quais ocupa por um momento o corpo sem órgãos. Lembrando, né, cara, que tem as três sínteses e os três cortes, né? A síntese conectiva, a síntese disjuntiva e a síntese de consumação. Ou seja, tem três formas de conexão, três formas de junção, três formas de união, talvez, e como os fluxos se coordenam, né? Por conexão, por disjunção, por registro, produção de conexão, produção de registro e produção. São as três sínteses do processo, né? Processo, sei lá. E consumo, está confuso. E aí depois eles vêm vindo com os três cortes, né? O primeiro corte que é um corte de extração, depois um corte de desligamento e um corte de resíduo ou um corte de resto. E tem uma correspondência aí, né? Esse corte de resto é o que tem a ver com a síntese do consumo, a síntese consumativa, onde, como a gente estudou um tempo atrás, né? Quando a gente leu, os estados intensivos passam por alguém, passam por um corpo sem órgãos e pode-se dizer, então isso sou eu, né? Então eu vivo a partir dessas intensidades, eu me constituo a partir dessas intensidades. Então é um pareado. Eu não entendi muito bem como que é pareado, mas vamos continuar lendo que a gente vê se chega no modo do corte, nesse terceiro modo. Continuando. É isso que permite a Lacan desenvolver um jogo mais maquínico que etimológico. Parere, procurar, separere, separar, si parere, engendrar a si próprio. Marcando o caráter intensivo desse jogo. A parte nada tem a ver com tudo. Entre aspas, desempenha sozinha sua parte. Aqui é da sua partição que o sujeito procede à sua parturição, razão pela qual ele pode conseguir o que lhe concerne, um estado que qualificaríamos de civil. Nada na vida de alguém desencadeia tanto furor para ser alcançado. Sacrificaria uma grande parte dos seus interesses para ser pars. Estudo, fecha aspas, estudo foi o Lacan. Nota 35, Lacan, posição do inconsciente, inscritos. Cara, isso aqui é muito bom para estar no podcast com isso, né? Mas se você está com o livro aí, você viu que é isso que permite a Lacan desenvolver. Então, eles estão falando do terceiro corte e como que, do mesmo jeito, o sujeito consome os estados, pelos quais passa e nasce desses estados, sempre concluídos, desses estados com uma parte feita de partes, cada uma das quais ocupa por um momento o corpo sem órgãos. Então, tá. Síntese de consumo. E aí volta. É isso que permite a Lacan, esse sujeito que consome as partes, né? Consome cada uma de os estados pelos quais passa, né? E aí eles estão falando que o Lacan já estava falando disso, né? Permite a Lacan desenvolver um jogo mais maquínico que etimológico, ou seja, está mais no jogo das conexões maquínicas, do desejo, da produção do desejo, do que etimológico num jogo de palavras, né? De origem da palavra, você entende. E aí entra
alguns exemplos que eu estou entendendo que são referentes a Lacan, né? Aí é entre itálico, parere, aí tem um hífen, procurar, separere, separar, aí vírgula, si parere, o si parere não é separar, é si parere, engendrar a si próprio. Si parere, hífen, engendrar a si próprio, marcando o caráter intensivo desse jogo. Bom, a parte nada tem a ver com toda, e por aí vai aquela longa citação, né? E no final da citação do Lacan vem: sacrificariam a grande parte de seu interesse para ser pars. Aí esse pars aqui, eu entendo que do francês vem de parte, mas eu também não sei se não é pares. Olha o celular. Deixa eu bater um tradutor aqui. Desejo do sujeito de ser parte, né? Aqui faltou uma nota do tradutor legal aí. O Orlandi, ele foi meio... Vou ligar pro Procon, vou ligar pro saque do antiético e demandar o Orlandi. Orlandi, me dá uma nota de tradução aqui, que isso aqui ficou meio... maluqueiro. Pars também é sair. Curioso. É de partir, né? E como que é par? Ou como que é parte? Partes. Partes são lepices, né? Segundo o Google Translate aqui, né? Parte. Partir. Par é per. E o plural de pares é pers. Cara, não sei. Interesses para ser pars. Ser partir? Bom, ficou a dúvida aí, cara. Tal como os outros cortes, continua. Tal como os outros cortes, o corte subjetivo não designa uma falta. Legal, né? Então tem um terceiro corte que ele é subjetivo. E que não designa uma falta. Ao contrário, designa uma parte que cabe ao sujeito enquanto parte. Um rendimento que cabe ao sujeito enquanto resto. Entre aspas, ou desculpa, entre parênteses, e nota-se ainda aqui o quanto o modelo edipiano da castração é um mau modelo. Fecha aspas. Com exclamação. É que os cortes não resultam de uma análise, pois eles próprios são sínteses. Então aqui eles deram a chave do que eles já deviam ter falado desde o começo, né? Os cortes não resultam de uma análise. Os cortes não são separação em menores partes, né? Em partes menores que na sua soma constituiriam todo, né? No sentido analítico do que o Descartes vai pensar por análise. Assim estou entendendo. Os cortes não resultam de uma análise, pois eles próprios são síntese. Os cortes são produtivos, os cortes produzem síntese. E as sínteses é que produzem as divisões. Então são divisões constitutivas, não de divisões separativas, por assim dizer, né? Não fica menos completo quando se divide. Produz outra coisa. Eu acho que é uma possibilidade de compreensão disso aqui que eles estão falando. Consideremos o exemplo do retorno do leite ao arroto da criança. 2 pontos. Ele é ao mesmo tempo restituição da extração no fluxo associativo, né? Restituição da extração no fluxo associativo, reprodução do desligamento na cadeia significante, porque tem um arroto, né? Que se configura. Tá, vamos lá. E resíduo que cabe ao sujeito como parte propriamente sua. Então ele é ao mesmo tempo, né? Considerando o exemplo do retorno do leite do arroto da criança. Ele é ao mesmo tempo restituição da extração no fluxo associativo, o que se extraiu do leite, né? O que se extraiu da máquina seio, o fluxo de leite que se extraiu na máquina seio é restituído no fluxo associativo de uma outra produção, a produção de um arroto. Em seguida, reprodução do desligamento na cadeia significante, e desligamento da cadeia significante deixa de ser uma mamada e passa a ser uma arrotada, uma cadeia significante, né? Um desligamento, uma troca, estou pensando assim. E resíduo que cabe ao sujeito como parte propriamente sua, quem arrotou o bebê. Bom, assim vai. A máquina esse bebê é muito arrotão, e assim pode-se dizer do bebê. A máquina desejante não é uma metáfora. Ela é o que corta e é cortado segundo esses 3 modos. O primeiro modo remete à síntese conectiva. Imobiliza a libido como energia de extração. Então, tu tá voltando lá
no que eu tinha falado, né, na síntese, né? Que uma remete à outra. O segundo modo remete à síntese disjuntiva e mobiliza o númen como energia de desligamento. O terceiro remete à síntese, eu estou botando esse remete porque eles vão escrever direto, né? O terceiro modo de corte, que é o modo residual, remete à síntese conjuntiva e a voluptas como energia residual, né? Lembrando que a gente já tinha tratado isso do libido, numen e voluptas lá atrás como as energias de cada síntese e as transformações energéticas. E aí segue. É sobre esses três aspectos que o processo de produção desejante é simultaneamente produção de registro, produção de consumo. Ponto. Extrair, desligar, restar. Tudo isso é produzir, é efetuar as operações reais do desejo. Tá. Eu acho que eles estão tentando dar um jeito aqui de falar dessas extrações, desses cortes, dessas separações, sem dizer da falta, dizendo que até esse ponto é também produção, né? Produção de uma forma de corte, é produção de uma forma de interrupção, né? Sem ser necessariamente o impedimento, um grande impedimento, algo que constitua a falta. Bom, eu vou ler só a nota do tradutor aqui para a gente entrar um pouquinho nesse assunto. A nota de tradutor está aqui em relação a extrair, desligar, restar, está entre aspas, nota do tradutor. Nota do tradutor, restar traduz rester, no sentido de subsistir como resto. E que resta? Rest é descanso em inglês. Porque eu acho que tem um ponto de diálogo aqui, tanto com Freud quanto com Lacan, de o que é, e aí a teoria do falo, né? Não do que eu falo falando, mas na psicanálise e nas teorias faltosas, assim, né? Eu diria Nietzsche, que todas as filosofias antes dele eram meio faltosas, eram meio doentinhas, né? Mas se você for ver os pensamentos mais corriqueiros, assim, as filosofias mais corriqueiras, e até mesmo o nosso senso comum, ele é fundado de que há sempre no sujeito uma insuficiência, uma falta, né? Seja na forma de uma insatisfação, de uma falta de sentido, de uma infelicidade, e que para as teorias filosóficas e psicológicas, especialmente as psicanalíticas, essa falta é que constitui o sujeito, constitui ele num certo... Acho que isso volta muitas vezes aqui nesse podcast, né? Constitui como um sujeito que precisa se haver com essa falta, se haver com esse impedimento, com essa impotência de alguma maneira, psicanaliticamente falando, com essa castração, no sentido de que, por exemplo, ele não pode falar tudo o que quer, ele não pode fazer tudo o que quer, nós não podemos inventar palavras novas e sermos compreendidos, por exemplo, né? Esse tipo de limitação é que, na verdade, nos move em direção inconscientemente, a manutenção de um desejo de reconhecimento pelo outro, né? E até isso é meio faltoso, né? Tipo, pensar que o inconsciente se move pelo reconhecimento do outro. E aí eles estão falando que não, que tipo assim, até quando algo falta, ou até quando algo se separa, até quando algo se corta, até quando algo é impedido, é parte do processo de produção. É também produtivo. É também inscrito numa dimensão histórico-social, não é que, tipo assim, senão você generaliza, né? Toda a existência humana é fadada à falta de sentido, à falta de felicidade, à falta de reconhecimento. Eles falam, não, você pode ter um corte de produção de não reconhecimento, mas isso é uma parte da produção, uma parte do processo produtivo. Ele não é o cerne, ele não é a base do processo produtivo. Pelo menos assim que eu estou entendendo essa longa divagação, assim, né, de pensar além da maneira como as coisas se conectam, se registram e se consomem, mas também como elas se cortam, como elas se extraem, como elas se desligam e como elas restam, produzem resto, sem necessariamente isso estar de um lado oposto à produção, mas junto como parte da produção. Aí ficou, né? E aí, animadíssimo aqui, apesar de que são parágrafos gigantes, mas a gente já está no 1.6, que é a seção 6, o todo e as partes. Eles dando aquela dica fenomenal de que são pessoas extremamente ligadas à teoria dos sistemas, né? Isso aqui é um tema caríssimo, a teoria dos sistemas. Mas vamos lá. Vou começar a dar entrada aqui. 1.6.1.
primeiro parágrafo dessa seção, Estatuto das Multiplicidades. Aqui falou os Bergsonianos, isso aqui é introdução ao Mil Platôs, né? No Mil Platôs eles abandonam tanto essa história de máquinas desejantes, eles continuam pensando nas máquinas desejantes, mas mais assim, colocaram ali no arcabouço de uma das faces do agenciamento. O agenciamento é uma palavra, um conceito que ganha muito mais força no Mil Platôs. E os agenciamentos são agenciamentos maquínicos de corpos ou coletivos de enunciação, né? Mas que tem máquinas desejantes no jogo, dá pra ver o tempo todo, né? Talvez eles que constituam as máquinas desejantes, ou as máquinas desejantes constituam agenciamentos, enfim. Mas os agenciamentos são, a meu entender, né, as organizações das multiplicidades, assim, né? Que essas multiplicidades tendem em direção ao corpo sem órgãos ou aos estratos, isso no Mil Platôs. E o conceito de multiplicidade está em Bergson, está no Bergson, Henri Bergson, na matemática. E aqui eles estão dando spoiler, né, de que para onde eles vão uma hora. Porque esse livro aqui não lembro de falar muito de multiplicidades, né? Mas vamos ver. O antiético não lembro de falar muito de multiplicidade. Fica mais essa coisa da máquina desejante. Então tá, Estatuto das Multiplicidades. Tudo funciona ao mesmo tempo nas máquinas desejantes. Mas nos hiatos e rupturas, nas avarias e falhas, nas intermitências e curtos-circuitos, nas distâncias e fragmentações, numa soma que nunca reúne suas partes num todo. É que nelas os cortes são produtivos e são eles próprios reuniões. As disjunções, enquanto disjunções, são inclusivas. Os próprios consumos são passagens, devires e revires. Nossa, essa palavra eu nunca vi, né? Revires. Não lembrava que eles usavam essa palavra. Foi Maurice Blanchot quem soube, a propósito de uma máquina literária, Maurice Blanchot, vai ter uma tradução aqui na frente, levantar o problema em todo o seu rigor. Só vou falar o problema aqui do Maurice Blanchot e vamos terminar aqui. Opa, porque é o despertador. Meu touchscreen tá meio difícil de manipular. Foi Maurice Blanchot quem soube, a propósito de uma máquina literária, levantar o problema em todo o seu rigor. Como produzir e pensar fragmentos que tenham entre si relações de diferença enquanto tal, que tenham como relações entre si sua própria diferença, sem referência a uma totalidade original, ainda que perdida, nem uma totalidade resultante, ainda que por vir. Nota 36, Maurice Blanchot, A Entrevista Infinita, de 1969. Muito importante esse livro. Quem está lendo é Karina está lendo bastante esse livro. Então, a gente volta na semana que vem, se tudo der certo, a esse paragrafinho só a categoria de multiplicidade, né? E a gente vai pensar o que é essa diferença que não se a ver com todo, que é outra parte, né, desse processo. Acho que se tem uma birra deles com a psicanálise em direção à falta, a esse falo que falta, né? Há também uma dimensão de que a saída normal, né, neurótica, edípica, para a falta seria a totalização, a relação com as totalizações que normalizariam os processos de objetivação, né? É você como um todo, né? Individual, individual. E aqui eles estão tentando pensar os estatutos das multiplicidades, estão entendendo? A partir de fragmentos que se relacionam pela sua diferença e não buscando uma unidade, uma totalidade, seja do livro, seja da pessoa, seja da obra de arte. Então isso é bem interessante. Hoje são 10 de junho. Então é isso. Obrigado por escutar até aqui. É sempre bom conversar com vocês. A gente volta na semana que vem. E um forte abraço, por favor. Cuidem-se todos. E quem quiser falar, trocar uma ideia ou divulgar um trabalho, fala aqui que estamos abertos às participações. Um beijo, até mais.